Louvado seja Deus. Quero saudar todos os presentes, aqueles que neste momento estão assistindo ou vierem a entrar e assistir, com a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua noite. Falar da palavra de Deus mais uma vez a todos aqueles que sempre acompanham as nossas lives, né? Rodrigo Dias Silva, pastor Rodrigo Dias Silva, daqui da cidade Coronel Xavier Chaves, né? Pastor da Igreja Assembleia de Deus, aqui no ministério de Cláudio. Que Deus abençoe a todos os amigos e amados irmãos. Hoje tem um estudo bíblico que o Senhor Deus colocou no meu coração para nós estar passando aos amados. Todos sabem que a Assembleia de Deus é conhecida pelos grandes cultos de ensinamento, muito conhecido como culto de doutrina. Então hoje nós vamos estar falando de um assunto muito importante, muito bom, muito interessante, né? O que nós vamos falar? Nós vamos falar de motivos pelos quais orações podem não ser respondidas. Tema muito bom, muito rico em seu conteúdo, muito útil e de grande valia para o cristão. Porque você já pensou, né? Já pensou o que é, né, não ser respondida em suas orações, ter suas orações não respondidas? É triste. Então isso é uma coisa que a gente deve evitar. Nós devemos fazer o possível e o impossível para que nossas orações nunca venham a deixar de ser respondidas. Nós precisamos nos esforçar para que não venhamos a dar nenhum motivo, né? E em nossa vida não tenha nenhuma brecha através da qual o inimigo possa impedir que as nossas orações não sejam respondidas. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar aqui um texto da palavra para a meditação de todos. Quem tem sua Bíblia pode ler este versículo comigo, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, e de número 12. E nós vamos ler esta palavra que procede da boca do próprio Senhor Jesus. Ela não veio de nenhum profeta, nenhum dos apóstolos. Ela própria, desmerecendo os profetas e não desmerecendo os apóstolos. A Bíblia Sagrada fala que toda a escritura sagrada, né, e todo o edifício, ele se estabeleceu em cima destes dois fundamentos, dos profetas e dos apóstolos. Então, eles têm o seu valor dentro das escrituras. O texto sagrado diz assim, Evangelho de João, capítulo de número 14, e o versículo de número 12 apenas. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, olha, meus irmãos, que interessante, que magnífico o que Jesus Cristo fala aqui neste texto, né? Olha bem que interessante. Jesus faz uma promessa aqui, irmãos. Qual que é a promessa? Que aqueles que creem nele fará obras maiores do que as que ele fez. Fará obras como as que ele fez e até maiores ainda. Agora, irmão, entenda o que é a obra de Cristo. Olha o que ele veio neste mundo, o que ele fez, o que ele ensinou, né, a todos nós. O que nós vemos de obra nele? Ele curou paralíticos, ele fez cegos enxergar, ele fez mudos falar, ele fez surdos ouvirem, até mortos, já em estado de decomposição, ele fez sair de dentro da sepultura.
Ele perdoou pecados de pessoas que, aos olhos do homem, não tinha recurso de jeito nenhum e eram tidos como lixo da sociedade. Ele trouxe esperança para corações completamente distanciados de Deus e que estavam completamente desiludidos e sem esperança. Ele fez com que pessoas que não tinham mais expectativa de vida, expectativa do céu, expectativa de melhoria, ainda que na última hora encontrasse a esperança de salvação e vida eterna. Quando ele disse para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha bem, um homem que viveu a vida inteira roubando, sendo condenado como ladrão. De um minuto para o outro, ele ouve: você hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, as obras de Cristo são grandes. Agora, irmão, o tema da mensagem do nosso estudo bíblico é o seguinte: motivos pelos quais orações podem não ser respondidas. Então, irmãos, a obra que Cristo fez é muito grande. A obra que Cristo faz é muito grande. Muito grande, né? Então, nós estamos destinados, irmão, a ser um canal de bênçãos de Deus em cima da terra. Nós estamos destinados a grandes obras acontecendo em nós e através de nós. Agora, irmão, tem alguns motivos pelos quais as orações, que são o maior meio de contato entre a criatura e o Criador, entre Deus e o homem. A oração, ela pode muito em seus efeitos. E é através dela que nós vemos estas grandes, maravilhosas manifestações de Deus acontecendo. Agora, tem alguns motivos que faz com que ela possa, às vezes, não ser respondida, correspondida. Agora vamos estar, então, navegando na Bíblia, né? Vamos estar aqui pesquisando de uma maneira resumida a palavra para nós aprender. Sabe qual que é o primeiro fator, né, motivo pelo qual, às vezes, uma oração pode não ser respondida? Primeira coisa, irmão, é a falta de fé. É a falta de fé. Por que uma pessoa, às vezes, pode ter sua oração não respondida? Sabe por quê? Por falta de fé. Olha bem o que a Bíblia diz em Hebreus 11, 1 e também o versículo 6. A fé é o firme fundamento das coisas que se e a certeza das coisas que não se vê. Versículo 6. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê em Deus creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é o firme fundamento, é um alicerce. É como uma casa construída em cima de um firme fundamento, que é o que? O alicerce. Então o alicerce, ele não pode ser podre. Ele não pode ser vacilante. Ele tem que ser firme. Ele tem que ser bem enraizado, bem fixado. Ele não pode se mover nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Ele tem que ser fixo. Firme fundamento significa fé inabalável. Então, orações não são respondidas é porque falta fé. Falta eu crer e confiar, né, em Deus. Eu permanecer crendo e confiando. Eu ser constante. Eu ser, vamos dizer assim, perseverante naquilo que creio. Não duvidar. O maior inimigo da fé é a dúvida.
Quando cremos, não podemos duvidar. Quando cremos, temos que ficar naquilo que Cristo disse. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Entendeu? E a certeza das coisas que não se veem. Então, eu creio que existe o céu, mesmo nunca tendo ido lá. Eu creio que existe um paraíso, mesmo nunca tendo ido lá. Eu creio que existe um mundo além deste mundo, onde habita Deus, o Senhor Jesus, seus anjos, e para onde se direciona todas as almas dos salvos. Eu nunca fui lá. Mas eu creio que existe por quê? Eu creio que existe porque eu tenho fé. Então a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, eu tenho certeza no meu coração que Jesus existe, que a palavra de Deus é a verdade, que o céu existe, que existe os anjos, que existe Pai, Filho e Espírito Santo, que as almas dos que aceitam Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas estão destinadas a ir para lá, morar com Ele um dia. Então eu não posso deixar de crer nisso. E assim é com todas as outras áreas da vida. Com os pedidos que eu faço em oração, eu tenho que crer de verdade. Ainda que a circunstância me mostre ao contrário. Me force a crer no contrário. Eu tenho que crer, confiar em Deus, mesmo que a situação esteja se complicando. Eu tenho que crer que Deus está no comando e que a história vai mudar, a situação vai mudar, porque ela é dirigida por Deus. Vamos ver alguns textos da Bíblia para nossa consideração. Eu quero ler com você Tiago 1, versículo de número 8. Olha o que o apóstolo Tiago nos disse, nos instrui, né, aqui dentro deste texto. Tiago 1, 5 a 8. Prestem atenção neste ensinamento. Tenho certeza que você vai crescer espiritualmente e que isso vai ser muito bom para você. Bom para mim, bom para todos nós. Diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhes-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suscitará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O que o apóstolo Tiago está ensinando? Ele está falando da sabedoria. Quem não tem sabedoria, no caso aqui é sabedoria, mas qualquer outra coisa que pedimos em oração, no caso aqui é sabedoria, mas em qualquer área da vida, em todos as áreas, em todos os momentos, né? O que eu devo fazer? Eu devo pedir não duvidando. Eu devo pedir confiando. Insistir em continuar crendo, não duvidando. Porque quem duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. E o que ele conclui? Não supõe este homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então, em primeiro lugar, para nossa consideração aqui neste estudo bíblico, né? O que impede? Qual que é um dos impedimentos, dos motivos pelo qual uma oração pode ser não respondida, não correspondida? A pessoa venha a não obter resposta às suas orações. É por isso. Em primeiro lugar, por isso. Por falta de fé. Agora, olha o que diz Marcos 11, 23 e 24. Marcos 11, 23 e 24. Olha o que diz. Ao que Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará
o que lhe diz, assim será feito com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebereis, e será assim convosco. Amém. 23 e 24. Tá entendendo? Então Jesus fala aqui claramente, né? Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que se disser essa montanha, sai daí, em nome de Jesus, e passa-te para colar, ela obedecerá. Isso aqui é uma metáfora, né? Isso aqui é uma linguagem figurada. Eu não posso levar isso aqui no sentido literal. Porque se eu levar isso aqui no sentido literal, eu vou ter que chegar lá no pé da Serra da Canastra, né? Ou da Serra da Mantiqueira, né? Ou do Pico do Everest e dizer assim, olha, em nome de Jesus, montanha, eu te ordeno, lança lá no mar agora. Eu não posso esperar que isso vá acontecer. Então isso é uma metáfora, uma linguagem com sentido figurado, né? Que vem nos mostrar que tudo é possível ao que crê. E tudo pode ser alcançado através das orações, desde que coerente com a palavra. Então, um dos motivos que impede uma pessoa de receber alguma coisa, alguma bênção da parte de Deus, e que às vezes possa impedi-la de alcançar êxito, ter êxito em suas orações, é este fato, a falta de fé. A falta de fé. Então, nós lemos aí, né, alguns versículos que falam sobre esse primeiro motivo. O segundo, para nós acelerar, irmãos, isso aqui é muito sério. Preste atenção. Este motivo aqui, irmão, ele é real. O segundo motivo que impede a pessoa de receber, né? De receber resposta às suas orações é, meus irmãos, o pecado consciente, não confessado, não abandonado. Aí, irmãos, aí que tá. O pecado, irmãos, ele é uma barreira entre o homem e Deus. Abra sua Bíblia, né, e leia, se você tem aí agora, se não tem, leia depois. Isaías 59, versos 1. Lá está escrito assim, que não está o ouvido do Senhor agravado que não possa escutar, e que não está o braço dele encolhido para que não se possa estender e nos abençoar. Antes as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus, de maneira que ele não nos ouve. Então, queridos, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E uma das coisas que Satanás conseguiu fazer é colocar uma barreira entre o homem e Deus através do pecado. Ao entrar na vida de Adão, ao entrar na vida de Eva, ele conseguiu rebaixar o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, e que tinha o direito de ser chamado filho de Deus. Ele conseguiu o rebaixar a uma condição de simples criatura. Ele fez com que se estabelecesse entre o homem e Deus uma parede, uma barreira, um bloqueio do pecado. E só Jesus pode julgar essa parede no chão e dar livre acesso ao homem novamente de volta para Deus através da fé nele, ao receber ele como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, todos nós continuamos, mesmo tendo Jesus, sendo pecadores. Mas existe uma diferença entre o pecador que conhece a Cristo, confessou o seu pecado e não anda na prática consciente dele, do que não conhece Cristo, não abandonou o pecado e vive na prática consciente, permanente, constante dele.
Então, neste segundo caso, ele tem diante de si, né? Ele tem uma barreira que, infelizmente, vai fazer com que as orações dele não sejam respondidas, né? Então, o pecado, ele precisa ser abandonado. Olha o que a Bíblia Sagrada diz em Provérbios 28:13. O que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. Então, tudo o que a Bíblia Sagrada declara como pecado, tudo que ela fala e diz claramente que é pecado, eu não posso estar na prática consciente daquilo. Ainda que corra o risco de eu cometer algum deslize naquela área. Mas eu não posso ficar naquela prática constante. Porque se eu ficar naquela prática constante daquilo que a Bíblia Sagrada declara ser pecado, então eu corro o risco de ter as minhas orações interrompidas, de elas não serem respondidas. Então esse é um outro motivo que faz com que muitas das vezes, né, orações não sejam respondidas, né? Vamos ver aqui. Aqui nós já citamos, né, Isaías. Olha o que diz Evangelho de João 9:31. Evangelho de João 9:31. Olha o que interessante, né? Vamos meditar aqui. 9:31 do Evangelho de João. Diz assim: sabemos que Deus não atende a... Qual que é esse tipo de pecador que Deus não atende? Aquele que vive na prática constante, consciente, permanente do pecado. Deus não vai atender se for orar, né? Pedir para Deus as coisas, né? Pedir para Deus aquilo que quer, aquilo que deseja, né? Deus pode atender? Pode sim. Mas olha a declaração da Bíblia. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus, pratica o que é da sua vontade, a este atende. Então, leia bem, com atenção, Evangelho de João 9, né? Capítulo 9, versículo 31. Então, estes pecadores que não são atendidos por Deus, citado neste texto aqui, é aquelas pessoas ímpias, mas que vivem na prática do pecado consciente, não se arrepende, não confessa, não abandona, não tem temor de Deus. Então, se a pessoa está nessa condição, ela não suponha que vai pedir para Deus, vai orar, Deus vai responder, que as orações dela vão ser respondidas. Não, tem uma barreira que precisa ser removida primeiro. Tem que ter uma mudança. Tem que ter uma conversão aí. Tem que ter um novo nascimento. Tem que ter uma modificação. Tem que ter uma transformação, uma regeneração aí, para que seja restabelecido a comunhão daquela pessoa com Deus, para que ela possa ser atendida mediante a lavagem do sangue de Cristo, que torna o pecador acessível a Deus novamente. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus por isso. Então, este é o segundo motivo que às vezes leva muitas pessoas, né, a se embaraçar e que se constitui em embaraço. Terceiro, isso aqui também é importante, né? A falta de conhecimento, irmãos, muitas das vezes faz com que eu ou qualquer uma outra pessoa não ser atendido em nossas necessidades e orações por causa, irmão, daquela falta do conhecimento, né, apropriado da palavra de Deus em determinadas áreas.
né? Então, a Bíblia Sagrada fala em Oséias 4:6: o meu povo perece, porque lhes falta o conhecimento. Então, por que o profeta Oséias falou isso? O meu povo perece, né? Ou seja, ele estava falando, meu povo está padecendo com várias necessidades. O meu povo, que naquela época era o povo de Israel, né? Está passando por várias privações e provações. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Quando eu procuro o conhecimento da palavra, eu descubro quais são os deveres que Deus tem para mim. Mas descubro também quais são os meus direitos e privilégios através da fé em Cristo. Exemplo, tem muita gente que acha, né, que a miséria, né, é algo que Deus quer para ela. O servo de Deus, a mulher de Deus, as pessoas que servem a Deus podem enfrentar momentos, né, de escassez, de miséria e de dificuldade na vida? Às vezes podem. Mas nós não podemos aceitar isso como uma coisa normal para nós, né? Doenças. Jesus morreu na cruz do Calvário. A morte dele foi para salvar não apenas a nossa alma, mas também para providenciar, né, a cura para o nosso corpo. Providenciar vamos dizer assim, a salvação também para o nosso corpo. Então é uma coisa que a palavra de Deus deixa como direito para mim e para você, né? A saúde, a cura para o corpo. Mas se eu não conheço através da palavra de Deus, né, que esse é um direito meu, eu nunca vou reivindicar, eu nunca vou pedir. Eu não vou dar ordem para Deus e nem determinar nada, porque nós somos servos e não senhores. Mas eu vou pedir para ele baseado na própria promessa dele, que diz que ele levou sobre si, Isaías, né, 53, se não me engano, acho que é o versículo 7, as nossas dores, e pelas suas pesaduras fomos sarados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, a morte na cruz do Calvário, que ele efetuou por mim e por você, foi para trazer perdão, salvação, vida eterna para a alma, mas também cura para o corpo, saúde para o nosso corpo, uma vida abençoada também para todos nós. Então, irmãos, tem muita gente que às vezes por falta do conhecimento da palavra, né, ela está sofrendo, ela está passando por momentos de dificuldade, né? Ela está com provações e privações, limitações, porque ela não tem aquele conhecimento, né, que a palavra de Deus diz. Olha o que Jesus disse em Mateus 22, 29. Errastes, não conhecendo as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Então, a partir do momento que eu me recuso, nego, né, a conhecer de uma maneira mais ampla e profunda a palavra, eu estou privando-me, né, de muitas coisas que Deus tem preparado para mim. Né? Então, esse se constitui muitas das vezes em um impedimento, né? Em um motivo pelo qual, às vezes, não é que Deus não vai me ouvir porque eu não tenho conhecimento. Não. É que eu não vou saber que aquilo é um direito dado por Deus para mim. Então, eu não vou pedir, eu não vou buscar. Né? Eu não vou fazer esforço de conquistar aquilo. Por quê? Porque eu não conheço. Como que eu vou pedir? Eu não sei que aquilo é para mim, né? Então, não tem como eu pedir uma coisa que eu não sei que é meu direito. Então, a palavra de Deus diz isso. Erraste não conhecendo a Sagrada Escritura. E o Senhor disse em João 5,39, examinai as Sagradas Escrituras,
ficam de mim, cuidaste ter nela a vida eterna. Então Jesus, irmão, morreu para nos trazer vida e vida com abundância, né? Vida eterna e vida com abundância. Então, a falta de conhecimento, ela me trava, né? A falta de conhecimento da verdade, das promessas de Deus, do que Ele tem preparado para mim, tem preparado para você, faz com que muitas das vezes eu pereça. É o que ele disse para Oséias, capítulo 4, verso 6. Conta-se a história de uma mulher que morava em uma determinada floresta, né? E aquela mulher, ela tinha um grande dom, né, de trabalhar com plantas medicinais. E ela ajudava as pessoas a encontrar a cura para determinadas doenças através do conhecimento que ela tinha a respeito das plantas. Aí um dia, aquela mulher veio a contrair uma doença, veio a contrair uma enfermidade. E por mais que ela tinha conhecimento das plantas, né, ela veio a falecer. Aí tempos mais tarde, né, pesquisadores que continuavam ali trabalhando em cima daquilo que aquela mulher trabalhava, né, tentando descobrir remédios, né, ajudar as pessoas através de tudo que aprenderam com ela, descobriram que a doença daquela mulher, a cura para a doença daquela mulher estava ao redor da casa dela. Em algumas plantas que até então, até aquele momento, aquela mulher não sabia, né, que a cura se extraía daquelas plantas, né, daquelas plantas que estavam ali, todas ao redor da casa dela, e que ela tinha como flores comuns, coisas comuns, né? Então ela faleceu tendo a cura ao redor da sua casa, na porta da sua casa. Que ela conhecia várias plantas, mas aquela especificamente ela desconhecia e não sabia, né, que era a cura para o seu corpo. Então assim, irmãos, assim é com muitos crentes, assim é com muitas pessoas que estão padecendo, estão com diversas limitações, não estão sendo atendidas em sua necessidade, porque tem lhes faltado o conhecimento da verdade que liberta. Muitos acreditam no destino, né? Não, eu acho que estou sofrendo isso, é um destino. Não, eu acho que está atormentando, essa obra que está atormentando, né? É um destino. Não, eu acho que eu tenho que passar por isso, né? Esse vício que está trazendo problema na minha família, né? Tem que fazer, faz parte da minha vida, né? Não, irmãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não é destino, né? Não é destino de ninguém que as pessoas morram ou vejam seus parentes morrer nos vícios, morrer, né, na idolatria, morrer fazendo coisas que a Bíblia condena. Não, isso aí sabe o que é isso? Falta de conhecimento da verdade. Não é acúmulo de informação que eu estou falando. Eu estou falando falta de conhecimento da verdade que liberta. Não estou falando disso aqui atrás, ó. Acúmulo de conhecimento. Não estou falando do conhecimento, né, intelectual apenas, não. Estou falando falta de conhecimento da verdade, que é Jesus, ensinada por Jesus e que liberta o homem. Glória a Deus por isso. Vamos caminhando. O quarto motivo aqui, irmãos, é o seguinte. Isso aqui também se constitui um motivo, né? Um motivo para que a oração e a necessidade que eu tenho não seja respondida. Sabe qual que é? A falta de um objetivo
positivo, algo que agrade a Deus. Porque quando eu chego diante de Deus e peço, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe em tal área. Eu tenho que ter um motivo que agrade a Deus para que Deus se interesse em me conceder aquilo. Eu tenho que ter um objetivo que esteja coerente com o querer de Deus, com a vontade excessiva ou plena de Deus para eu receber aquilo. Se eu orar pedindo para Deus algo que não está nos objetivos de Deus, algo que não está de acordo com o querer de Deus, então, logicamente, né, eu não serei respondida, não obterei, né, respostas às minhas orações. Então eu preciso muito ter um objetivo positivo, algo que agrade a Deus, para poder eu ter a resposta. Um certo pastor, né, amigo meu, me contou um fato. Uma irmã, uma pessoa chegou na igreja e falou: olha, eu quero fazer uma campanha junto com vocês aí, né, na igreja. Começou a fazer aquela campanha de oração, era uma campanha de oração. E vou naquela campanha e tal, e um dia, mais pro final da campanha de oração, né, depois de várias semanas, o pastor virou para ela e falou: e aí, irmã, a senhora conquistou aquilo que a senhora veio buscar? Aí ela virou para o pastor e falou assim: não, pastor, por enquanto não, mas eu vou chegar lá ainda, eu vou conquistar. Aí o pastor virou para ela assim: tudo bem, irmã, né? Mas assim, não querendo ser atrevido, mas a senhora podia me dizer o que é que a senhora está buscando, que eu quero orar especificamente para ajudar a irmã. Aí ela disse: ó, pastor, eu vou contar para o senhor, né? E mudou para o lado da minha casa, né? Mudou ali para o lado da minha casa um casal. E desde o primeiro dia que eu vi, né, o homem, né, o marido da mulher lá, da minha vizinha, eu apaixonei com ele. Então eu quero que ela largue ele ou ele largue ela para mim casar com ele. E esse era o maior objetivo daquela mulher estar fazendo aquela campanha de oração e buscar a Deus, que ela queria o marido da vizinha dela. Agora eu pergunto para você, isso agrada a Deus? Não. Deus tem compromisso em responder uma oração dessa? Não. Este é um objetivo que agrada a Deus? Não. Essa pessoa tem garantia de receber da parte do Senhor alguma coisa? Não. Então, toda a minha oração, tudo aquilo que eu vou falar com Deus em oração, pedir para Ele, tem que ter um objetivo que esteja coerente com a vontade dele, com o querer dele, com a vontade plena ou pelo menos com a vontade permissiva dele. Caso contrário, eu não vou receber. Então, a falta de um objetivo positivo. Tiago 4,3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para vos esbanjados em vossos prazeres. Então é isso. O que é pedir mal segundo a palavra de Deus aqui? É pedir fora dos padrões de Deus. É pedir algo que não está coerente com a vontade do Senhor para nós. Então, nestas condições, Deus não tem responsabilidade nenhuma de nos responder, né? De responder nossas orações, de nos atender, de atender o nosso clamor, se o meu objetivo não agrada a Ele. Se o que eu estou pedindo, né, para Ele não está coerente com a vontade e o querer dEle. Então, ao orar, eu tenho que ter isso em mente, né? Eu tenho que ter em mente que eu preciso de ter um objetivo positivo. Não pode ser um objetivo, porque muitos objetivos do homem agradam o homem, mas não agradam a Deus. É da vontade do homem, mas não é da vontade de Deus, né? Está coerente com o querer do homem, mas não com o de Deus. Então, este é um dos motivos, né?
Às vezes, orações não são respondidas. A falta de um objetivo positivo que agrade a Deus. A Bíblia fala de dois jovens, de dois homens, né? E a mãe deles falou assim para o Senhor Jesus: Senhor, ali estão meus dois filhos, eles te seguem. Concede que, quando na sua glória, um se assente, um à sua esquerda e outro à sua direita. E Jesus Cristo falou para ela: você não sabe o que pede, né? Ou seja, o que você está pedindo não está de conformidade com o Pai. Né? Jesus censurou o pedido daquela mulher. Né? Jesus falou para ela: você não sabe o que você está pedindo. Então, nem todos os pedidos, as orações, por isso, porque às vezes, né, não está de acordo com a vontade e com o querer de Deus. O objetivo pelo qual eu estou pedindo aquilo não agrada a Deus e não está coerente com o querer e com a vontade de Deus. Então, é interessante, é importante, ao orar, eu saber que o meu pedido ele está alinhado com o querer e com a vontade de Deus. Então, vamos caminhando aqui por finalzinho. O outro motivo é um motivo claro, né? É o quinto motivo pelo qual, às vezes, as orações podem ser não respondida, não correspondida, né, de uma pessoa. É a desobediência. Irmãos, se eu quero ter minhas orações respondidas e que elas sejam bem-sucedidas, eu preciso ser uma pessoa que tem disponibilidade de obedecer. Obedecer a Deus, obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer os ensinos que a palavra de Deus traz. Se eu vivo na ciência, como que eu posso esperar que Deus me honre, né? Que ele realize pedindo para ele. A palavra de Deus, né, ela mostra bem claro, né? Efésios 2:2, né? Que quem atua por detrás da desobediência é o inimigo, né? Então, olha o que diz aqui em Efésios 2:2. Então, olha bem, irmãos, o quanto que a desobediência, ela é terrível. Efésios 2:2 diz assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a desobediência ela é do diabo. Né? Porque o diabo é desobediente desde o princípio. Os filhos de Deus são obedientes. Né? Os filhos de Deus, eles são inclinados para a obediência. Então, os que são obedientes, né? Os que obedecem, Deus responde. Deus traz resposta. Mas aqueles que vivem na prática da desobediência, com certeza absoluta, eles têm tudo para não ser atendido, respondido em suas orações, pelo simples fato de não estarem debaixo da obediência, por estarem desobedecendo a voz, o ensino de Deus, da sua palavra. Então, a desobediência, ela é trágica, né? Ela é muito desagradável. A desobediência, ela priva o homem da comunhão com Deus, do contato com Deus e da obtenção, né, das respostas em oração às quais ele clama, ele pede, ele necessita e ele deseja. Olha o que diz aqui em Colossenses, no capítulo de número 3 e no versículo de número 6. Olha o que diz aqui. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, olha, o que vem sobre a vida do desobediente? Não é resposta
benéfica às orações. É o quê? A ira de Deus. Em parte alguma, a Bíblia fala que o desobediente tem êxito. Muito pelo contrário. É igual o relacionamento de pais com filhos. Os filhos que são desobedientes, geralmente, eles têm mais castigo, são mais repreendidos, são mais disciplinados, são mais corrigidos, né? Eles tendem a passar, né, por disciplina, né, que os pais aplicam por mais vezes do que os outros. Por quê? Por causa da desobediência. Então, a desobediência é um dos motivos que leva e que faz com que, às vezes, Deus não traga resposta. Não, Deus não responda do jeito que se precisa, que queremos as orações. Então, a desobediência, ela é trágica. Deuteronômio 28:15 tem uma promessa condicional. A promessa será abençoar grandes bênçãos e dádivas da parte do Senhor quando se obedecer. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio fala isso, a voz do Senhor. Mas para aquele que desobedece, continua lendo o capítulo para ver. É só, irmãos, é só dificuldade, é só reprovação, né? Então, a desobediência, né, ela é um motivo pelo qual, às vezes, irmãos, a pessoa deixa de receber a bênção de Deus. Olha o que diz Hebreus 4:11. Hebreus 4:11. Olha o que o escritor, né, aos Hebreus nos deixa escrito neste texto. 4:11 de Hebreus. Diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, muitos caíram, deixaram de entrar no gozo, né, da terra de Canaã lá no passado, por causa da desobediência. E Paulo e o escritor aos Hebreus usa, né, isso aqui para estimular a fé dos cristãos aos hebreus e para eles não cair no meio do caminho e deixar de entrar no gozo eterno, no céu, igual outros do passado. Por causa do mesmo motivo, desobediência. Então vamos obedecer a palavra. Para finalizar, último motivo que leva às vezes, né, uma pessoa a não receber, né, não receber aquilo que se pede em oração, a não obter a resposta. Sabe o que é? É a impaciência em se esperar o tempo de Deus. Faz um pedido para Deus que agora, e ele aguenta, né, esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando muito. Mas Deus tem o seu tempo de trabalhar na vida do ser humano. Não é a hora que queremos, o dia que queremos, como queremos, quando queremos. Não. É no tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, da forma de Deus, e nós precisamos esperar com paciência no Senhor. Davi disse isso no Salmo 40, versos 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor quando clamei por socorro. Segundo o sábio Salomão, em Eclesiastes 3, a partir do versículo 8, há tempo determinado por Deus para que todas as coisas aconteçam debaixo do sol. Então, há um tempo, irmão, para se plantar e há um tempo para se colher. Há um tempo para abraçar e um tempo para deixar de abraçar. Ninguém chega lá e planta os grãos de milho na terra, né, na segunda-feira, e no domingo, né, no próximo domingo ou na próxima segunda está colhendo, não. Leva-se um tempo até aquela planta germinar, crescer, dar fruto e eu usufruir daquele fruto. Então, da mesma forma, é
com as minhas orações, com as suas orações, se eu não esperar o momento de Deus, se eu não esperar a hora de Deus, se eu não esperar a forma de Deus, eu corro o risco de abandonar, né, aquilo para um lado, deixar aquilo de lado, não orar mais, não pedir mais, não clamar, deixar aquilo de lado, esquecer daquilo e não receber a minha vitória. Por quê? Por causa da impaciência em esperar o tempo de Deus, né? Então, o salmista disse isso. E também, irmão, Filipenses 4:6. Olha o que diz Filipenses 4:6. Olha o conselho de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e versículo 6. Vamos acatar esses conselhos de Paulo aqui em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então vamos esperar com paciência, esperar o tempo de Deus. Não vamos deixar a ansiedade tomar conta, né? Não vamos orar agora e desfazer a oração, né? Ali na frente. Amanhã não. Vamos orar, vamos crer, vamos confiar e vamos esperar de Deus, o agir de Deus, a forma de Deus chegar na nossa vida. O último motivo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, para nós finalizar, e eu vou orar e encerrar esse trabalho aqui nessa mensagem, nessa noite. Olha o que a palavra de Deus diz por intermédio do apóstolo Pedro, no capítulo de número 5, 6 e 7. Vejamos aqui com calma. 1 Pedro 5, 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja Deus por essa palavra. Então, meus queridos irmãos, a ansiedade, ela é uma inimiga minha e sua. Essa ansiedade da qual a palavra de Deus fala aqui é aquela que me leva, né, a descrer, a deixar de esperar, a não ter paciência para esperar a hora de Deus, o momento de Deus na minha vida. E isso aqui é terrível. Quantos jovens, né, se casam com pessoas erradas? Por quê? Por impaciência. Ele olha, né, uma Dalila e pensa que é uma Rebeca. A necessidade dele, a vontade dele, a impaciência dele, a ansiedade dele é tão grande que ele ignora os alertas, ignora os conselhos dos mais velhos, dos líderes, da Bíblia, né? Fala, não, é aquela mesma, é aquele mesmo e tal, né? E acaba namorando e casando, às vezes, com a pessoa errada. Quando ela descobre, é tarde demais. Aí o que acontece? Muitos divórcios, casamentos, né, que não dão certo e que se tornam em nada, em escândalo, posteriormente para a igreja. Então, queridos irmãos, esperar com paciência no Senhor, né? Esperar o momento de Deus, a hora de Deus, nós devemos ter essa paciência. Para quê? Para que nós venhamos a ser abençoado e respondido por Deus no tempo apropriado. Glória a Deus por isso. Então, que Deus abençoe a todos, né? Que Deus possa esclarecer melhor, falar melhor ao coração de todos. Espero que esta mensagem, esta instrução, possa ter acrescentado alguma coisa de bom para você. Eu quero que você feche os seus olhos, porque eu desejo fazer uma oração, finalizando e abençoando sua vida. Senhor amado e querido, eu te louvo
e peço a sua bênção em favor da vida deste teu filho, dessa tua filha, deste amigo, meu Senhor, simpatizante da nossa fé, que está assistindo essa transmissão ao vivo, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar os lares, as casas de todos aqueles que neste momento estão ouvindo esta oração e que participaram, meu Senhor, conosco deste momento de ensinamento da palavra. Eu te louvo, eu te exalto, eu te agradeço e peço que o Senhor esteja abençoando a vida de todos. Que a bênção do Senhor, através da saúde, da paz e de outras manifestações, meu Senhor, chegue na vida de cada um. Que o Senhor aumente a nossa fé. Que o Senhor, meu Pai, abençoe a vida, meu Pai, de todos nós e que nós não venhamos a entregar nossas vidas ao pecado consciente. Que nós, meu Senhor, possamos ter conhecimento da verdade para não acostumar com a mentira. Que nós venhamos, meu amado e eterno Deus, a ter objetivos que te agradem em nossas orações. E que nós não venhamos a nos insistir com coisas que o Senhor não permite e não tem plano, meu Senhor, que venha a fazer parte da nossa vida. Dai-nos entendimento, sabedoria, discernimento para orar de uma maneira, meu Pai, apropriada, no nome de Jesus. Livra-nos da desobediência e também da impaciência, porque ambas podem, meu Senhor, fazer uma barreira e impedir que o Senhor venha nos abençoar. Eu te agradeço e peço a sua bênção em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua casa, possa abençoar a sua família. Que Deus te abençoe nesta noite. E eu quero pedir a você, compartilha este vídeo, essa mensagem, neste ensinamento. Compartilha com amigos aí, os seus grupos. Está nos ajudando a fortalecer o canal que temos no YouTube, né? Pastor Rodrigo Dias Silva, mensagem de fé e esperança. Procura lá este canal, acessa os vídeos, veja os vídeos, assista, né, as mensagens que tem, ricas mensagens de estudo bíblico, né, ensinamentos da palavra. Dê lá o seu joinha, o seu like, se inscreva no canal, ativa aquele sininho de notificação que tem ali. Toda semana eu posto no mínimo 2 vídeos. E sempre ativando o sininho você vai ser ali notificado e vai poder assistir uma nova mensagem da palavra de Deus. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos.